manos, bem-vindos a mais uma conversa rija. Que o time não está completo. Geralmente a nossa conversa rija é feita por 3 elementos, nesse caso o Gica Tetembo, o Alfa Coaba e o Márcio Ngola Mvunja. Hoje estamos apenas 2, eu e o Gica Tetembo. Aqui pedir as nossas sinceras desculpas ao facto de o Alfa não se encontrar aqui. O Alfa tem algumas tarefas, tem que dar prioridade a outros assuntos. Às vezes falar português não é fácil quando a pessoa está há muitos anos fora do país. Tem que dar prioridade a outras atividades que não podia mesmo dispensar, mas estamos aqui os dois. Dar desde logo já aqui um abraço ao nosso mano Alfa pela contribuição e pronto, Alfa, estamos contigo, mano. Que tudo corra bem daquilo que estás aí a fazer do outro lado. Daqui a uns dias a malta vai ter o orgulho de apresentar o trabalho que está fazendo. Nós vamos começar com a nossa conversa rija. Desde já dar aí um abraço a todo o pessoal que nos acompanha. Obrigado, manos, por estarem aí do outro lado. Obrigado mesmo do fundo do coração. É um prazer, é mais do que regozijo, motivo para regozijo saber que vocês estão aí do outro lado a nos acompanhar. Quero aqui também dizer aos manos que nós vamos ter muito gosto de ler algumas perguntas, alguns comentários. Não agora, nós vamos trazer aqui alguns temas que são temas candentes, temas que têm feito eco na nossa sociedade, na sociedade angolana neste caso. Vamos discutir aqui. Como tal, vocês estão convidados a fazer parte do mesmo. Não será simplesmente o Gica Tetembo e o Márcio Ngola Mvunja aqui a falar, mas vamos interagir. Vamos fazer da conversa 2 uma conversa mais interativa e mais animada. A gente preparou aqui os temas que vamos discutir. Aqui vai ser uma fotografia. Peraí, vai ser uma. Ok. Nós vamos começar aqui com temas do Conversa Rija de sábado 4/8. Vamos aqui começar. Primeiro tema. Os familiares da vítima do acidente de aviação que envolveu o Comandante-Geral da Polícia Nacional põem em causa a investigação aberta pela Brigada Especial de Trânsito. Alegam que a investigação deveria ser feita por uma instituição independente da Polícia Nacional, sob pena de se eliminar todas as provas do acidente. Os familiares estão conscientes de que a morte é um facto irreversível, mas a forma como aconteceu os inquieta. Queria matar a família dele, não ia matar a nossa família. Aquilo foi uma coisa muito mística. Mística porque se não tivéssemos acesso às redes sociais, quase nada íamos apurar. Após 30 minutos do acidente, o corpo de policial retirou todas as viaturas do acidente Isso retirou. Depois veio um carro dos bombeiros, fez uma limpeza. Não vimos mais nada, 30 minutos. Já nem vimos polícia, tentamos recorrer às esquadras mais próximas. Disseram que só depois, após as 24 horas, iam dar resultado. Procuramos pelo nosso irmão, como foi morte imediata. Dizem morte imediata, mas só está percebendo mais 6 horas. Minha preocupação é o senhor comandante, aquela hora, aquela velocidade toda em plena terça-feira. Não consigo compreender e perceber. Não consigo. João Arthur Jimbo deixou um filho, mulher gesta, uma casa, a renda resolúvel para se pagar e outras situações. Foi um jovem proeminente, 29 anos de idade, muita coisa que ia fazer no futuro. A polícia está a responsabilizar-se do óbito ainda deste acidente que aconteceu por volta das 23 horas da última terça-feira na Avenida Comandante Gica, no Quilamba, resultou na morte de uma jovem de 20 anos, ocupante da viatura de João Arthur Jimbo. Na hora da troca de pastas, um pedido de desculpas que emocionou colegas e subordinados. O comandante Panda disse que a esta hora é preciso pedir à nação que o desculpem pelas falhas que cometeu fora e no exercício das suas funções. Permita-me também aproveitar esta oportunidade para apresentar aos cidadãos, à sociedade civil organizada, o meu pedido de desculpas por eventuais erros, por falhas que tenha cometido fora e no exercício das minhas funções enquanto comandante-geral, pois que finalmente só não erra
só não falha quem não trabalha. Bem, Jeca, este é o tema que mais eco faz na sociedade angolana, dentro e fora do país. O comandante Panda esteve envolvido num acidente, 2 pessoas resultaram mortas. Nós tivemos aí na peça a forma devastada em como a família se encontra, mas também temos a parte dele, né, que lhe toca do pedido de desculpas, que não se fala noutra coisa senão desta. Eu quero ver aí a tua opinião, Jeca, em relação a isso. Manos e manas, é assim, o comandante Panda, nós na nossa sociedade temos um problema grave, e é esse problema grave que a gente está a lutar para que haja a melhoria, e vai ser esses problemas que nós vamos resolver enquanto angolanos que vai trazer a tal melhoria. A pessoa que ocupa os lugares públicos numa sociedade não está a fazer favor a ninguém. Quando não se aguenta, sai. E quando você ocupa cargos públicos ou você tem uma posição pública, você e os teus, para além dos trâmites legais que a instituição te dá, por isso é que o Panda, o comandante Panda, o ex-comandante, quando passasse na rua, tinha os batidores. Tem que se guardar. A tua vida social de beber os copos, de andar ali para aqui, já não é a mesma. A festa tem que ser num sítio que a família tem que vir ter contigo. Você não pode estar a andar, conforme se diz, a lagardeia, vovô lá. Você tem que se resguardar. O comandante Panda não fez isso. Tentou fazer das suas e como resultado tivemos aquilo. O mais grave não é pedir desculpa à sociedade em primeiro lugar. Não vamos estar aqui a dizer que ele é um grande cota. Seria mesmo um grande cota. E com respeito, depois das vidas humanas, reclamamos aqui o Lucas Chivucuvuco. E perdemos 2 jovens que ouvimos, um deles, o irmão dele, a dizer proibido, deixou mulher grávida, e uma pessoa de 22 anos. Se ele também tocasse em primeiro lugar nas vidas humanas, ele seria o cota dos cotas. Mas eu digo que o comandante esteve mal, mesmo sendo humilde, esteve mal. E mantenho a minha posição, que o comandante, depois dessa situação, então que venha a fase da jurisdição, a fase da justiça, das investigações, e que haja um processo e que o comandante vai no banco dos réus e que vai responder por isso. Porque os lugares públicos numa sociedade que são para passar de pessoa para pessoa, quem disse isso não fui eu, foi o falecido João de Mato. Quando lhe tiraram como comandante em chefe, chegava no aeroporto 4 de fevereiro, via do Japão, senhor comandante em chefe, te tiraram como comandante em chefe. E ele disse que os lugares públicos numa sociedade democrática e evolutiva são para passar de pessoas para pessoas. Sim, e essas pessoas que ocupam os lugares públicos não estão a nos fazer favor. Já não estamos no tempo que o dirigente, o muata, que temos que ter respeito, bater pambala. As redes sociais teve muito impacto. Por quê? Porque os angolanos, a dada altura, já viram Caçules e Camulingue, o outro que cantou a música do MCK, Papanhão, o que colou um papel o Ganga morreu, os outros aqui. Então é muita gente a morrer. Agora o Lucas Chivucuvuco, tá entendendo? Então é muita gente. O filho do deputado da Unida, o Joaquim Afoia. Então é muitos jovens a morrerem. Esperava-se do grande cota, porque diz em linguagem popular que foi apanhado com a boca na botija também, e então teve que vir trazer esse desculpa. O Ernesto Bartolomeu tem problemas sérios de cabeça para fazer um pronunciamento daquele. Mas pronto, esta é a minha atuação, esse é o meu ponto de vista, que não é muito bom, mano. Eu no caso do general Panda, do comandante Panda, em primeiro lugar, uma coisa que eu não entendo os ditos intelectuais, os juristas, porque eu vivo numa sociedade que as coisas vê-se de outra forma. Primeiro que eu não entendo essa coisa de exoneração a seu pedido. Isso é uma coisa que eu não consigo perceber como é que funciona isso. Que eu saiba, pelo menos aqui na sociedade onde eu vivo, qualquer que seja o posto que você ocupa, seja posto público, seja estar numa empresa privada, o que seja, quando você achar que a tua atitude, ou sei lá, quando você achar que tem que deixar, se tivermos que simplificar as coisas, quando você achar que tem que deixar esse posto, o posto já não representa os teus interesses, ou
por este ou aquele motivo, a tua atitude até certo ponto compromete a imagem da empresa, o único que tem que se fazer simplesmente é apresentar a tua carta de demissão. Nós tivemos aqui um caso recente, 2 casos recentes, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Boris Johnson, e o ministro do Brexit, o David Davis, que acharam que a forma como a Theresa May estava a conduzir o processo de negociações não ia de encontro com as suas expectativas, não ia de encontro com aquilo que eles achavam que era o mais correto, simplesmente escreveram, eu tenho aqui as cartas, apresentaram as cartas de demissão e acabou. Não foi uma coisa de, quer dizer, ele apresenta a carta de demissão e depois a Theresa May que tem que autorizar se você pode sair ou não, porque aí é imposição. Eu não sei em Angola como é que funciona isso de dizer que exoneração a seu pedido. Quer dizer que se ele pediu demissão e o João Lourenço depois, quer dizer, assim, se ele fez o pedido de demissão, apresentou a sua carta de demissão, se o João Lourenço não concordasse, quer dizer que ele continuaria a ser comandante da polícia. Sim. Porque o João Lourenço teve que oficializar, praticamente o que aconteceu, o João Lourenço teve que oficializar o pedido dele. Eu não sei exatamente como é que funciona essa coisa de exoneração a seu pedido. É um termo novo, eu não entendo, sinceramente, Jeca. Não sei se você conhece, eu não sei. Os manos estão aí a ver, para que me digam algo, eu não sei. Eu também não tenho muito para saber. Jeca, na tua empresa, se tu tiveres que sair, o que é que fazes? Tenho que rescindir. Sim, chego a minha carta porque eu não estou mais capacitado, ou não, até nem preciso dizer, eu já não quero mais trabalhar. Sim, aqui. Nós tivemos aqui o caso do Boris Johnson, o ministro dos Negócios Estrangeiros. Apresentou a carta de demissão, acabou. A única coisa que a Theresa May, a primeira-ministra, fez foi simplesmente fazer uma declaração a dizer que lamenta o fato deles, no caso, por exemplo, do David Davis, que é o ministro do Brexit, lamenta porque ela acha que as negociações estavam a andar bem e não sei que no momento mais crucial eles decidiram saltar do barco. Porque estava Mano Vunjo, não esqueça só o que vai dizer. Até a humildade em tempos de mudança, uma humildade fingida no tempo da mudança, dá isso. É isso que está aí, é a humildade, fingir a humildade, esforçar a humildade no tempo de mudança, dá isso. E fica aqui para os outros, que ainda vai acontecer porque somos seres humanos, porque o governo está aí, nós estamos a ver, ainda bem as redes sociais, que esse é o Norberto Garcia, que agora também parece que perdeu a voz, não estamos a lhe ver nada, disse que é uma plataforma de inimigos sociais. Foi graças às redes sociais que isso saiu. Essa humildade fingida ainda vai dar cabo de muito. Se quiserem mesmo rescindir por causa do erro, sejam sinceros. Seria assim, eu uso da minha faculdade mental para me rescindir disso e fico chocado porque eu estive envolvido num acidente que levou vidas humanas que nunca mais vão voltar. O órfão ficou ali, perdeu o pai. Eu, panda, sou papá. E também não gostaria que os meus filhos estivessem nessa situação. Sinto a dor. Irei fazer algo para compensar essas famílias. Embora eu não posso trazer de volta a vida. Ser sincero. Jeca, tu tocaste num aspecto muito importante, mesmo a questão da forma como se pediu as desculpas. Nós, os angolanos, às vezes, é aquilo que se diz, em inglês, when you raise the bar too low, sabe, quando as expectativas são muito baixas. O que o comandante Panda fez, que as pessoas agora tornaram ele num herói, o que ele fez é o mínimo que ele tinha que fazer. Pedir desculpa, por um lado demitir-se, por outro lado pedir desculpa. Mesmo a desculpa que ele fez é uma desculpa, como se diz, uma desculpa um tanto quanto abstrata. A desculpa, ele não tem que fazer desculpas, não tem que pedir desculpas à sociedade angolana diretamente, ele tem que pedir desculpas aos familiares das vítimas, das pessoas que morreram. Se ele de facto está arrependido, se ele de facto acha que tem que dar a sua contribuição na moralização da sociedade, a desculpa dele tem que ser dirigida a quem perdeu os entes queridos. Eu não sei se o pessoal não perde, eu não creio que haja angolano que nunca perdeu um ente querido. Eu pelo menos perdi entes queridos recentemente, perdi irmãos, perdi um irmão, perdi uma sobrinha, e eu sei como é que se sente a dor quando um ente querido perde. Aquela desculpa do comandante Panda, eu não sei. Por que ele não diz exatamente no seu pedido de desculpa? Peço desculpas à nação angolana pelo fato de estar envolvido num acidente do qual 2 pessoas morreram. Agora, pedir desculpa por alguma coisa que eu fiz mal, ou durante o meu tempo, ou, quer dizer, fora dentro das minhas funções. Não, vai diretamente para o assunto. Porque o que leva o comandante vir à baila e fazer a passagem de coisas, é pelo acontecimento que você fez,
foste na rua e segundo as fontes que conduziste a alta velocidade, mesmo que eles é que estavam no teu caminho, já que é assim que querem para ter razão, mas esteve envolvido no acidente que tiveste. Foi por isso que você se demitiu, perdeu o lugar. Então, o pedido de desculpa tem que ser direcionado à família que perdeu. Eu, comandante Panda, me dirijo à sociedade angolana, peço desculpas por estar envolvido numa situação em que do qual 2 ou 3 pessoas morreram. É assim. Agora, outra coisa também, Jeca, que eu não consigo entender, e eu não quero aqui retirar nada daquilo que esse senhor fez, o senhor comandante Panda, porque eu até nunca ouvi falar deste senhor, vivo fora do país, é uma figura nova no meu ser, na minha mente. Mas uma das coisas que eu vejo que nós angolanos temos um problema sério, e depois as pessoas começam a se queixar porque o José Eduardo dos Santos teve muito poder, fez isso e desfez. Não, é que nós os angolanos gostamos de endeusar as pessoas. Nós gostamos de colocar as pessoas num pedestal tão alto, e as pessoas, quando se colocam, o ser humano não sabe lidar com o poder, por natureza. Sim. Por isso é que diz, por isso é que as pessoas, na passagem bíblica, quando tu vês, por exemplo, quando Deus diz, colocou os homens para controlarem os animais, para controlarem a terra, mas não há nenhuma passagem da Bíblia que diz que controlou o homem para controlar o outro homem. Na Bíblia não diz isso. Quando as pessoas começam a vir com essas situações, Jica, então se ele pede desculpas, demite-se do cargo, as pessoas não falam de outra coisa disso que ele fez. Mas afinal de contas, quer dizer, está-se a falar mais dele por pedir desculpa e por se demitir, e a família lesada, a família que está aí a chorar, ninguém fala dessa família. Não quer dizer, está tudo invertido. Não existe, porque até o comandante perdeu o pão por causa do filho dessa família. Isso é brincadeira. Sim. Aí é quem está a dizer, meu cota vai ser ministro, não sei o que. Não, vai ser ministro por quê? Vocês estão a falar, o que ele fez foi o mínimo que se pode esperar dele. Agora, não se pode inverter o quadro aqui. Há uma família que perdeu entes queridos, há uma família, como o Jica disse, ele tinha uma mulher, deixou uma filha. Sim, né? Parece que tem um filho e parece que a mulher está grávida. Estava a dizer ao primo uma coisa assim. E morreu também a pessoa que estava com ele. Sim, são 2 pessoas que morreram, são pessoas que ele deixou órfãos, mas os angolanos se concentraram nas palavras, é aquilo que eu estava a dizer. As nossas expectativas enquanto povo são muito baixas. Nós, quer dizer, gostamos de ouvir aquilo, quer dizer, que os nossos ouvidos querem ouvir. Quando nos dizem algo que soa bem nos nossos ouvidos, então nós elevamos as pessoas a um patamar muito alto. O que ele fez para mim é o mínimo que ele tinha que fazer, mas mesmo assim não vai se deixar de falar da família. Os jornalistas, por exemplo, lá em Angola, deviam fazer uma reportagem com essa família e saber como é que a família está. O próprio senhor Panda, ir a imagens dela e ver como é que essa família está, em que estado emocional. Não, pagou o óbito, pagou o óbito. Me enterra num saco, mas você agora vai ter que resolver o problema que deixaste atrás. Porque aquele miúdo, o Panda tem filho, e os filhos dele, sem a presença dele, sofrem. Então você tem que fechar as vistas e visualizar aquele menino sem o pai. Não tem que dizer que o Panda vai ter que dar tudo, mas o pai dele podia lhe garantir muitas coisas. O Panda tem que ser responsável pela educação daquele menino. E daqui a uns 7 anos temos que ir lá rijo, perguntar como é que está a minha irmã, como é que está a atender aqui, estão a pagar aqui o órfão, como é que está a situação. Porque é um acidente que envolvia alguém, porque o Panda até pode não ter culpa, mas o comandante, quando sai, tem que ter batidor. O comandante está vindo fazer não sei o que ele está vindo fazer às altas horas. E é uma pena que se destruiu tudo, porque há vários rumores e a gente não consegue... Não, Jica, desculpa, não esquece, não esquece, por favor. Tu tocas num aspecto muito importante. Conforme a peça da família, a família diz que a forma como a polícia, quer dizer, teve a lidar com o caso, logo levanta suspeitas. Se nós em Angola sabemos que quando acontece um acidente na zona da sinistralidade, levam horas e horas que é para se fazer a perícia, para se investigar, a família diz que em menos de 30 minutos, vieram, lavaram tudo, tiraram os carros, e a família só ficou a saber do ente querido que estava morto de manhã, dia seguinte. E outra coisa, já que a TV Zimbo está fazendo um bom trabalho de mostrar essa situação do Panda, a TV Zimbo investigou e tinha ali pessoas que foram entrevistadas, testemunha, porque veio escrito mesmo ali, os testemunhas que viram o Panda sair do carro, viram tudo. Essas testemunhas têm que ser trazidas no tribunal para falar ali à frente do Panda o que é que aconteceu. A TV Zimbo tem que ser capaz
de levar isso, senão porque a desconfiança da TV Zimbo já está como uma batata quente. Então, se a TV Zimbo não fazer isso no dia no tribunal e trazer as pessoas, porque é o serviço da mídia, a batata da TV Zimbo queimou, mano. Não, mas é isso. Nós em Angola gostamos de endeusar as pessoas. Cada um vem com um discursozinho bonito, que soam bem nos nossos ouvidos. A malta há uns que estão a dizer grande cota, não sei o quê. Sempre procuram uma possibilidade para não falar a verdade, mas para coçar ou bajular. Sim. E é isso que se fez. Mas, Gica, tu vês hoje nós em Angola, isso também mostra até que pontos é que nós, em questões, eu sou angolano com orgulho, angolano, como digo, de gema e claras, angolano puro, mas isso também mostra como é que nós, os angolanos, em níveis de civilização, em questões nos aspectos cívicos e morais, como é que nós estamos tão atrasados. Hoje em Angola é surpresa, estamos no século XXI, as pessoas, ficam, alegram-se, ficam todas em jubilo pelo fato de alguém, um comandante da polícia que esteve envolvido num acidente, vir pedir desculpa, pedir demissão. Isso mostra o atraso que nós temos, o atraso civilizacional que nós temos. Isso é o mais normal. Você tem um cargo de extrema responsabilidade, pega num carro, anda a alta velocidade, mesmo que a culpa não é tua, está envolvido num acidente em que morrem pessoas, pelo menos no mínimo, enquanto o caso estiver sob investigação, tem mesmo que ser, no mínimo, ser suspendido. Mas nós os angolanos a bater em palmas porque fez um grande cota, porque não sei o quê, porque isso, porque... Não. É o mínimo e as pessoas, isso é que os angolanos têm que começar a exigir. Agora, e depois de que é o que eu estava a dizer, nós queremos endeusar as pessoas. Vês, por exemplo, há tempos aconteceu lá o acidente de um humorista, esqueço o nome... um humorista, exatamente a mesma coisa. No acidente iam 3 pessoas. A mídia só fala do humorista. Então, e os outros que estavam com ele no carro não são pessoas? Porque não são figuras públicas. Esse é o problema que a sociedade angolana tem. Querem criar estrelas, quando esquecem-se que as estrelas estão no céu. E depois essas próprias estrelas que nós queremos criar, tem que viver de exemplo. Estrelas que fazem acidente bêbadas, vomitam aí, matam os outros, essa estrela. Eu não preciso dessa estrela para nada. Essa não é minha estrela. Minha estrela é o miúdo que está no museu, que está ali partir a casa, que não tem água para coisa. Isso não é minha estrela. Estrelas assassinas. Não, mano, vamos para outro troco. Nós aqui não estamos a acusar ninguém. Sim. Eu e o Gica aqui simplesmente, como a gente fala, isso é conversa, nós estamos a dar a nossa opinião. E para mim, e é o que o Gica disse, eu não vou transformar este comandante da polícia numa grande figura pelo facto dele dele se demitir do cargo e pelo facto dele fazer aquele pedido de desculpas, que para mim é um pedido de desculpas abstrato. Tinha que ser diretamente direcionado aos familiares das vítimas. Para mim, tinha que ser assim. Agora, o resto, nós aqui não estamos a acusar ninguém, como se diz, as investigações é que vão tomar conta disso, né? Os expertos. Nós vamos para o nosso segundo tema agora. Está aqui o comando. E aqui lembrar aqui os manos que nós vamos fazer leitura aqui de alguns comentários, de algumas perguntas. Põe um comentário. Sim, vamos outro tópico. Vamos ao último tópico da nossa conversa. Foi desmantelado esta quinta-feira pela EPAL em colaboração com a Polícia Nacional. Os chineses não têm qualquer documentação, mas realizavam atividade de captação e comercialização da água do canal do Kikuchi. Os cidadãos chineses apresentam-se como mecânicos, mas por trás da aparente realidade, o cenário é bem diferente. Sabe, aqui tem água, você não está... Meu filho, agora você. Não sabe? Não sei. A EPAL e os efetivos da Polícia Nacional colocaram à superfície a verdadeira atividade desenvolvida neste espaço. Trata-se de uma empresa que aparentemente é uma empresa que comercializa viaturas e também uma oficina e que, afinal de contas, nos apercebemos que na parte de trás existe esta ação clandestina que é então de tratamento de água, ou seja,
eles têm uma estação de tratamento de água por detrás da estanda de viaturas. Os chineses também produziam água engarrafada, porém o produto usado para o tratamento do líquido já estava com prazo vencido. O próprio sulfato de alumínio é branco, olha como escolhado. Os cidadãos chineses não eram amadores. Utilizavam um processo de captação e tratamento sofisticado para posterior comercializarem a água. Mas tudo um processo ilegal. Eles são clientes da EPAL, portanto, de água bruta, mas simplesmente, ou seja, inicialmente a solicitação foi para canalização de água, para lavagem, para lavagem do pavimento, viaturas, ou seja, para o consumo da própria estrutura, mas não propriamente para fazerem a venda de água de forma ilegal como estão a fazer. Estima-se que diariamente eram abastecidas mais de 15 cisternas neste local. Todavia, não é o único aqui no Kikuchi onde os chineses realizavam o garimpo. Vocês têm noção de mais ou menos quais são os prejuízos que eventualmente essa rede trouxe à EPAL? Portanto, concretamente no primeiro ponto podemos avaliar a avaliação prévia, a avaliação preliminar que fizemos, no primeiro ponto ronda acima de 30 milhões de prejuízo. Ainda não se sabe ao certo quem protege os chineses, mas coincidência ou não, numa das máquinas é possível ver esse papel onde consta o número do telefone do suposto comandante da polícia no Kikuchi. A EPAL garante que vai continuar a investigar. O perímetro florestal do Lonundo, no município do Cachiungo. Os habitantes alertam que não está a ser respeitado o decreto que proíbe o abate e transporte de madeira. A desflorestação está a prejudicar um negócio de dezenas de anos, o do mel. A apicultura constitui uma das principais atividades de sustentabilidade das famílias nas aldeias do município do Cachiungo. No presente ano, registra-se baixo nível de produtividade devido ao abate indiscriminado de árvores nos perímetros florestais ao redor do município. Só quando tem um pouco de mel, vende, consegue um saco de adubo. Porque nós estamos só viver pelo mel, também temos lavra. As autoridades tradicionais e administrativas locais desconhecem os protagonistas do abate de árvores nos períodos diurno e noturno. Não, às vezes eu coisa dos chineses, vem aqui com os tratores, basculante, carrega de dia mesmo. A área mais que tem a floresta que dá muito mel é só o Lonundo. É só. E agora mata a floresta de Lonundo já acabaram a cortar. Este ano não sabemos se vamos ter mesmo boa produção de mel. As medidas não tardaram. Minutos depois da entrevista, a nossa reportagem deparou-se com este caminhão carregado de touros de eucalipto e uma máquina pá carregadora no meio da floresta. Um cidadão angolano e outro da nacionalidade chinesa foram encontrados no local numa tentativa de fuga, mas prontamente esteve a polícia local. Não falar. Não falar. Falar, chefe. Esta foi simplesmente a resposta do cidadão chinês. Eu não sei qual é o conceito quando se fala, por exemplo, de segurança do país, de defesa dos interesses nacionais, da integridade do territorial. Não sei se o governo angolano, quando fala nisso, quando eles gastam muito dinheiro do orçamento do Estado só mesmo na defesa, se a defesa para eles é simplesmente a possível invasão, né, de invasão militar de um outro país, de uma outra força estrangeira, ou se quando eles falam de defesa estão a se referir a tudo aquilo que põe em causa, que põe em perigo a vida dos angolanos. Gica, como é possível que a Angola permite que os estrangeiros façam aquilo que têm feito na nossa terra? Falou-se daí da questão da água. Em primeiro lugar é que eles estavam a adquirir água de forma ilegal, mas não, a transformar aquela água, a passar por produtos químicos, inclusive de purificação, não diria de purificação, mas um tratamento que eles davam na água para depois comercializar essa água, mas com o mesmo produto que eles usavam já tinha data, um produto expirado. Sulfato de alumínio. Como eu vejo essa situação? O que é para eles a defesa dos interesses nacionais? O que é a defesa da soberania?
Como é que se permite isso, Gica? Quer dizer, um estrangeiro vem na nossa terra, em pleno dia, nesta ação de desflorestação, como é possível que em Angola se aceita isso? Isso da madeira. Mano, o que eu tenho a dizer é que às vezes chega um tempo que a gente tem que dizer assim, brincadeira tem hora. Porque vamos lá parar para analisar os factos dessa situação. Eles tinham licença para usar águas brutas. E o senhor da EPAL falou que era só água para lavar carros, o consumo e etc. Mas eles montaram uma estação para fazer água e vender. E aqui parece que era, qual era o nome da água? Esqueci o nome, não sei se deixa conta. Parece que fonte de vida. Fonte de vida, uma coisa assim. E a água já vende. Então agora você, quando o cidadão já está a consumir uma água com um produto que está caducado, está a pôr em risco a vida do cidadão. A soberania angolana, a pessoa angolana, o Estado angolano está em perigo. Isto é abuso, isso é um crime contra o Estado angolano. Então tem que se tomar medidas de veemência, porque uma coisa é as pessoas nos emprestarem dinheiro, não significa dizer que vão vir nos abusar no nosso país. Porque nós que vivemos aqui no estrangeiro, por mais que a Inglaterra empresta dinheiro em Angola, nós matam os nossos irmãos aqui. Por mais que os angolanos emprestem dinheiro à Inglaterra, jamais aqui a Inglaterra vai permitir que os angolanos façam coisas ilegais. Serão combatidos com base nos trâmites da legalidade dessa terra. E então, o nosso país, esses dois casos, quero de cortar madeira e quero o caso da água, é brincadeira sério contra o Estado angolano. Quer dizer, aquilo, Gicas, isso acontece naquilo que em política, em ciências políticas se diz, são situações próprias de um Estado falido. Sim. Porque só num Estado falido, onde se vive em base de anarquia, onde o governo não tem controle daquilo que se passa no seu território, acontecem coisas como essa. Exato. Mas também, Gica, tem um elemento muito forte, não sei se tu te deparaste, que no fim da peça, por exemplo, d'água, o repórter diz que no tanque d'água tinha um nome, o número do telefone de um comandante, não sei o que, esqueço o nome. Quer dizer, é tudo com base na corrupção. Como sempre, tem sempre alguém a comer desses negócios ilícitos. Então, essa pessoa que está por trás é que dá autorização, porque ninguém vai entrar num país, mano. Vai logo você que veio de fora com essa força toda, abrir uma empresa, tirar água, fazer água para vender garrafas d'água engarrafar, ter linha de engarrafamento, isso é grave. Uma coisa é você chegar com uns 5 quilos de cocaína e ir na discoteca vender e depois ir embora e levar o teu dinheiro. Como é possível que os chineses... Olha, não te esqueças, houve um caso que também foi reportado, não sei se foi pela TPI ou pela TV Zimbabwe, tinha as imagens no arquivo, que também fez uma denúncia de chineses que estavam a cultivar e, quer dizer, estavam a vender legumes cultivados por eles. Tinha mesmo uma horta que vendia hortaliças. Usavam hortaliças, que usavam estrumes, que usavam fezes humanas como estrume. E isso não se fez nada. Não há acompanhamento dos casos. Depois a pessoa pergunta-se como é possível tu disseste aqui muito bem, como é que os chineses conseguem ter tanta força, tanta ousadia, tanta coragem de fazer isso? Depois eles fazem a céu aberto. Eles não se escondem. Por quê? Porque tem sempre alguém influente por detrás dessas coisas. E depois, esse é o outro problema que o nosso país tem. O governo liderado pelo José Eduardo dos Santos fez um montão de contratos com a China. Eu há tempo estava a ler aí um artigo, não sei até que ponto é que esse artigo é sério, mas diz que a dívida que Angola tem, que Angola contraiu da China, chega até os 60 bilhões de dólares. São cerca de 60 bilhões de dólares, se é verdade ou não, mas foi o que eu li. O governo angolano nunca foi capaz de chegar e dizer abertamente qual é a dívida que Angola tem com a China, quais são os contratos que Angola contraiu com a China, quais são os juros, de que forma é que vai se pagar esse dinheiro, quais são as condições que quer dizer, quais foram as garantias que o governo de Angola teve que dar à China. Quer dizer, são situações que o povo angolano vive e não sabe de nada, porque esses chineses, eu acredito que eles, para terem a liberdade de fazer o que eles fazem, eles se sentem seguros. Porque o governo angolano, ou o Estado angolano, está comprometido até o pescoço com os chineses. Exatamente. Essa coisa, por exemplo, da desflorestação que eles estão a levar a cabo no nosso país, aí viu-se. Para além
dos problemas ecológicos que isso causa ao país, quer dizer, estão a dar cabo da forma de sustentar, do único meio de sustento que aqueles senhores têm, que os donos da terra têm. Epá, o que é que está-se a passar da nossa terra? O que é que fez com que Angola chegasse a esse ponto? Gasta-se tanto dinheiro para a defesa, para a segurança. O que é segurança? Aquilo que em estudos de segurança internacional que se diz segurança humana. Segurança humana, então, qual é que tipo de segurança que a Angola tem para os angolanos? Como é que se protege a vida dos angolanos? Vender água feita com produtos caducados, ou seja, água, quer dizer, que passa por um processo de purificação ou de, não sei se o termo a se usar é purificação, ou quer dizer, passa por um processo, não sei, mas que passa para chegar até o processo de se vender, até o ponto de se vender, o produto que é usado é um produto caducado. E ele aí dizia que geralmente aquele tem cor branca, e aí está nas imagens já com uma cor avançada, castanha. Os chineses também produziam água engarrafada, porém o produto usado para o tratamento do líquido já estava com o prazo vencido. O próprio sulfato de alumínio é branco, olha como escolado. Sim. Isso é um perigo. É um perigo. Quantos angolanos já morreram por consumir essa água? Quantos angolanos estão com doenças sérias que não sabem qual é a origem dos seus problemas? E depois é assim, quanto mais impunidade houver para esse tipo de pessoas que fazem esse tipo de prática, ainda vamos alimentar o espírito antigo que se quer combater, porque queremos moralizar a nossa governação, queremos moralizar a forma de pensar, a forma do cidadão agir, e que as pessoas que tenham ocupam que têm determinadas posições na sociedade sejam exemplos. Então, eu não estou a ver nós a darmos passos à frente positivos e daqui a 3 ou 4 anos antes das próximas eleições dizemos que, claro que não queríamos a perfeição, mas conseguimos ter esse e aquele avanço, combatemos ou lidamos com esse e aquele problema. Nós não vamos conseguir fazer isso porque os maus hábitos ainda continuam a ser alimentados. Esse é o problema. Esse é o problema da corrupção. Esse é um problema da corrupção e é daquilo que eu sempre disse, que durante esses anos todos de independência, um erro grande que o MPLA cometeu durante os 42 anos de independência é que o MPLA não promoveu, não estimulou a solidariedade entre os angolanos, não promoveu a questão da coesão entre os angolanos. Nós, durante esses 42 anos, o que foi incutido no angolano é que Angola é uma terra do mais forte, é a lei da floresta. Vive ou sobrevive o mais forte. Isso foi que nos foi incutido. Então, o que é que acontece? Hoje em Angola, quer dizer, a palavra patriotismo não existe. O que acontecer com Chica, I don't care. Desde que eu vou tirar lucro nesta situação, é o que acontece. O chinês faz o que está a fazer, ainda que desta prática muitos angolanos vão ser prejudicados. A pessoa que tenha está na posição de parar, de travar essa ação maléfica do chinês, vão chegar, vão lhe pôr um dinheiro no bolso e ele para ir, estou rico, ganhei uns milhões, se morrerem angolanos. Isso é o maior perigo que uma sociedade pode ter, é essa. Não é simplesmente defender as fronteiras, não. É quando numa sociedade não se promove a coesão, quando não se promove a solidariedade entre os cidadãos desse território. Que está a viver. Porque é uma vergonha, como é que os chineses chegam em Angola e conseguem fazer isso. Como? Onde é que está o Estado? Onde é que está a tal segurança? E depois é aquilo que tu também falas muito. Se investiu muito na segurança do Estado. E hoje começamos a ver que a segurança do Estado que se investiu muito esses anos todos foi simplesmente uma segurança do Estado para controlar o próprio irmão. Sim, quando é para controlar o irmão, aí até são eficazes. Sim. Isso é rápido. Então, agora temos aí casos bons, contundentes, que precisamos de agir para a nossa integridade e a segurança nacional. Como é que os chineses chegam na nossa terra e conseguem fazer o que E isso já teve o caso do ovo, teve o caso do arroz, teve o caso das lavras, que o Mano já falou, que estavam a pôr, em vez de pôr estrume de animal, apresentou na TPE, na TV. Fezes humanas como estrume. E as pessoas a consumirem aquilo. O exame da amostra retirada na Quinta do Benfica não foi feito por 2 razões. Primeiro é que viu-se a olho nu que se tratava de fezes humanas. E segundo é que não é o foco deste laboratório.
fazer exames desta natureza. A responsável do laboratório afirmou ter certeza que eram fezes humanas devido ao cheiro, à cor, à composição e por apresentar misturas com areia. Apesar de ser um caso de saúde pública, a Direção Provincial da Saúde não se pronunciou sobre o assunto. Para o naturopata Pascoal Monica. Só para ter uma ideia, entre várias coisas que tem o resíduo fecal, tem a cadaverina. Cadaverina é uma substância que só se encontra em cadáver. É um elemento de putrefação, é um elemento que realmente é mortífero na nossa saúde, é tóxico. A gente elimina pela urina, ureia, outras coisinhas tóxicas. Então, as fezes têm tudo isso. Outra questão que se coloca é onde encontram uma grande quantidade de fezes para usar como fertilizante num hectare. Vai-se fazer diligências da proveniência destes dejetos, não é? Porque certamente para a quantidade que nós vemos neste amontoado, existe um fornecedor. Vai-se fazer o levantamento da proveniência desse projeto, desses dejetos, quem fornece os dejetos. Depois nós estamos a lidar com um povo que não tem nada de afinidade com os negros. E os chineses não têm nada, quer dizer, de afeição, ligação com o povo africano, não. É simplesmente uma questão de business. O que vocês vão nos dar e o que nós vamos vos dar, nada. Mano, não há afinidade. Durante esse tempo, o Mano já esteve na Rússia. Isso é perigoso. O Mano já esteve na Rússia, já conversou com estudante. Eu converso com muito estudante. Eu me pergunto por quê? Porque eu também entendo a situação dos jovens que vão estudar na Rússia, os bolseiros, porque às vezes você não tem oportunidade para ir para um outro país, aparece a Rússia e a pessoa tem que ir porque é querer estudar, mudar a vida e faz parte da vida. Mas a Rússia, os próprios brancos russos que estão aqui conosco, eles estão dizendo que a Rússia não é lugar para negros. Desculpa lá as questões políticas, econômicas, mas a ligação entre povos, quando a gente conversa a relação com os outros povos, os próprios russos dizem não é, e os miúdos que estudam lá, os que estão a ver o lado da verdade dizem mesmo, não, Cotagica, ali na Rússia não dá. Olha, falando isso na Rússia, eu não sei como é que está a questão de um estudante angolano que está detido lá na Rússia. Está entendendo? Desde o Mundial. Tá vendo? E o outro estudante em outro país parece bater um mundo ou pedir asilo, que também está a ser prosseguido pelos próprios outros estudantes angolanos. Mas isso é uma outra situação. Mas Gica, isso não é, quer dizer, não é bem uma outra situação, porque o que tu estás aqui a tentar mostrar é, quer dizer, a forma como nós nos abrimos para povos que são que em questões de afinidade conosco é muito reduzida, não existe quase nenhuma. Quando você pega num chinês, põe em Angola e lhe abre as portas para ele fazer praticamente tudo aquilo que ele precisa, você está a pôr em perigo a integridade física do teu próprio povo. É o que os chineses estão a fazer em Angola. Você não vai pegar na alimentação, quer dizer, que é uma coisa tão importante para a sobrevivência de um povo, para a questão de saúde, e você vai deixar que os chineses o que os chineses fazem pelo mundo afora está espalhado nas redes sociais, os canais de televisão estão sempre a apresentar. Infelizmente, essa é a pura verdade. Mesmo aqui na Inglaterra, onde eu vivo, quantas e quantas vezes nós ouvimos casos a serem reportados de fábricas ilegais de chineses, de criação de lhamba nas suas casas, um montão de situações. E estamos a falar de povos, de países onde os níveis de segurança, onde a questão judicial, onde os níveis de controle territorial são altamente elevados. Se mesmo aqui os chineses conseguem fazer o que fazem, imagina numa terra como a nossa. Então o governo angolano tem uma responsabilidade acrescida na forma como vai lidar com os chineses. Mas o problema é esse, Gica. Os chineses deram muito dinheiro ao governo angolano, muito dinheiro ao governo angolano, e o governo angolano fica numa situação que não sabe como se opor aos chineses. Mas quando já estamos a ter problemas que está a impor a integridade dos angolanos e a vida dos angolanos em perigo, então o último poder mais forte é o do governo angolano, que tem que a segurança do nosso povo está em perigo, porque estes gajos já estão a fazer águas alteradas. E em Angola nós já temos dificuldade de ter barragem, mas não tem maneira de escoar a água. Águas das chuvas que não são aproveitadas, água do rio que não é aproveitada. E aparece alguém a nos trazer águas minerais para as pessoas consumirem, as pessoas vão comprar. E quando vão consumir, mulheres grávidas a beberem aquela água, crianças pequenas a beberem aquela água, isso realmente é grave. E o mal disso tudo é aquele angolano que depois vão dizer que são patriotas, que juraram bandeira,
e que estão a se beneficiar desse negócio. É mais uma micha. Não, mas foi o que eu disse da questão da corrupção. Como a corrupção e o patriotismo que vazou, as pessoas não têm espírito de patriotismo, acabou. Pá. Aqui se o chinês vai trazer um produto, ou malhano, ou português, ou lá o que seja, e esse produto é prejudicial para os demais angolanos, eu não me importo, porque eu com eles que eu vou fazer a massa. Houve uma senhora há tempos que estava a dizer que, não sei bem, parece que é do Ministério das Pescas, que estava a dizer que quem traz os estrangeiros que é para explorar Angola são mesmo os próprios angolanos, e é verdade. O angolano é que vem aqui fora naquela ambição, naquela ambição desmedida, o egoísmo desmedido de fazer dinheiro, ele não vê meios para alcançar os seus objetivos. Sim. Mesmo que para isso morram pessoas. É o que está a acontecer lá na nossa terra. Por isso o que eu acho simplesmente é que o governo angolano tem que estar muito sério com isso, porque a principal defesa de um país é o seu povo. Se o povo estiver enfraquecido, se o povo não for protegido, se não se empoderar os angolanos, é mentira. Essa Angola que nós tanto sonhamos ser uma grande Angola, nunca vai ser. O estrangeiro nunca vai tornar Angola uma grande terra. Quem tem responsabilidade de fazer da Angola uma grande sociedade são os donos da casa. Por isso é que o governo angolano tem que investir nos angolanos em todos os aspectos. E proteger os angolanos. Se não se protegem, então é a mesma coisa que nada. Gica, não sei se queres aqui acrescentar mais algo, mano, que é para lermos aqui alguns comentários. Manos, quem tiver aí alguma pergunta para fazer, ok, envia, que a malta vai aqui dispensar alguns minutos para ler aqui alguns comentários e perguntas. Gica, não sei se queres acrescentar. Não, eu não queria acrescentar mais nada, né? Mas... Ou se tivesse uma outra coisa... Não, o outro tópico que eu queria só aprofundar um bocado aqui é sobre essa situação das árvores. Isso já é uma coisa, até a própria Isabel dos Santos. Também fez um post. Um post sobre isso. Mas então, não se faz nada por quê? Se é o bem-estar, porque já estás tocando o bem-estar dessa população. É o mel, as populações pobres. O próprio José Eduardo dos Santos, numa das conferências do ano passado, disse para que nós... No Mochico disse que podemos usar a madeira como um outro recurso que é para melhorar a economia do país. Agora, como se vem do nada, é para acontecer essa situação. Como é que o chinês vem e faz o comando está ali, o controle. Sim, o chinês vem e façam essa situação. Realmente é triste. É uma situação que temos que agir. É triste, manos, aqui cada um faz a sua contribuição no poder, nós temos que tocar nesses assuntos para ver, porque também é o nosso papel agora como angolanos, forçar para que haja melhor, que a forma de se governar o país seja mesmo melhor, porque nós os angolanos já esperamos muito tempo. Nós não podemos estar sempre à espera. Foram 500 anos de colonização que se esperou. Durante 500 anos seguidos, os angolanos sonhavam com a independência. Porque pensava-se que ao alcançar a independência, a Angola que todos sonhamos, a Angola próspera, haveria de chegar. 500 anos, alcançou-se a independência, entramos em guerra. 27 anos de guerra. Durante a guerra, pensava-se que a paz, nós sonhávamos com a paz, que quando um dia alcançássemos a paz, a Angola então seria o paraíso na terra. Quer dizer, esperamos 500 anos, depois ficamos independentes, tivemos que esperar 27 anos para a paz, e alcançamos a paz, hoje estamos à espera de sei lá o que mais. Nós não podemos continuar sempre à espera. É tempo dos angolanos, pelo menos verem a luz no fundo do túnel. E isso só vai acontecer quando cada um no seu canto começar a pressionar, sem medo, sem querer dizer, essa é minha terra, eu tenho o direito de levantar minha voz e apontar para onde está mal. Senão nós vamos bazar, vamos baicar. Os nossos filhos depois é que vão ficar a chorar, os nossos netos. Então a nossa terra, quer dizer... Temos que nos perguntar qual é o significado da existência dos angolanos, afinal. Sempre para lamentar. Vamos continuar sempre a lamentar, sempre a chorar. Chorar por colonização, chorar por guerra, agora chorar por corrupção. Não, tem que chegar um momento na vida que nós angolanos temos que começar a ver o nosso país a dar passos, senão... Mano, vamos ler aqui alguns comentários. Aqui tem eu não sei se é uma mana ou se é um mano. Leuzia Leu. Eu acho que pelo nome é um nome feminino, não é? Leuzia Leu. Eu acho que é um nome feminino. Se é uma mana, se for uma mana, então que nos perdoe. Ela diz, Mayombe já não existe.
Em Bondeiros estão escassos, quer dizer, está-se a referir aqui à floresta do Mayombe. Quer dizer, que era um dos elementos de maior orgulho para Angola, a floresta do Mayombe. Eu cresci na primária, falava-se com orgulho nos livros de leitura sobre a floresta do Mayombe, o que ela significava para o ecossistema da nossa terra. E tudo é isso. uma mana, Leuzi é uma mana. É uma mana. Mano, obrigado pelo teu comentário. Aqui ela também diz a corrupção é a maldição, é claro. Aqui tem outro mano que diz boa noite, irmãos, saúde. Eu não sei porquê, mas tenho problemas aqui às vezes para ler aqui os comentários com esse iPad. Não consigo abrir o comentário por completo. Boa noite, manos. Acima de tudo, para vocês, nossa Angola, só Deus. O MPLA no comando, não vamos ir a lado algum, manos. Tudo, não consigo. Epa, mano, obrigado, mano Mário Manuel. As mensagens vão subindo aqui. O Bebê Nelson diz: epa, boa noite, manos. Um tema pertinente, a nossa Angola de mal a pior. Eu vi com os meus olhos caminhões provenientes da Huila e outras partes. O mano tem que pôr, por exemplo, um like. Agora já vais conseguir ler, peraí. Oh, nada. Oh, bazoia. Aqui o Bebê Nelson diz: boa noite, manos. Um tema pertinente, a nossa Angola de mal a pior. Eu vi com os meus olhos caminhões provenientes da Huila e caminhões, eu não sei porquê, caminhões provenientes da Huila. Não sei, não consigo, não sei se temos que usar o teu por algum motivo vem nessas cenas aqui. Ok, agora está assim. Provenientes da Huila e de outros pontos carregados de troncos devastando a nossa fauna e enfim, claro, é a floresta do Mayombe é a segunda maior floresta do mundo, depois da floresta do Brasil, essa do Brasil, como é que se chama? Amazônia, né? Aqui, se tiver que ler mais aqui algum que cada povo tem, aqui a Leusa diz de novo, cada povo tem os governantes que merece. Aqui o mano Vanderlei Batista diz: será que vocês podem dizer se em Londres tem angolanos? Tem angolanos. Isso aqui está difícil. Tem angolanos e angolanas a estudarem por bolsa do estudo do INAB, que é para você que está mais ligado à questão do... Tem Cambridge. Sim, tem. Aqui que eu sei tem muitos da Zona Angola e do Ministério dos Petróleos. Não, mas também tem do INAB algum número, é um número reduzido, mas tem um grupo em Cambridge. E tem até uns que já acabaram e ainda continuam aqui. Tem. Mas essa também é uma boa pergunta que ele coloca. Por que uns vão para a Rússia, para o Marrocos, Argélia, e outros vêm estudar aqui para a Inglaterra? Outros vão para os Estados Unidos? É o que, gente? Mano, então nós vivemos numa terra que os discriminados existem e os que discriminaram existem, estão ali na sociedade. Infelizmente uns foram mais privilegiados e os outros não foram privilegiados, e aconteceu isso. Porque... E tu não vês, por exemplo, os bolseiros do INAB que aqui no Reino Unido a reclamarem como os dos outros países, ou como é que é, gente? Não, aqui não reclamam. Quando aconteceu essa crise há uns anos atrás, ou há um ano atrás, que foi geral, em que afetou muita gente, quando muita gente estava a chorar, sim, foi onde que eu conheci os poucos estudantes angolanos do INAB aqui que foram afetados, que estão na Universidade de Cambridge, e na sua maioria são militares, pelo Ministério da Defesa. Aí coisa, sim, mas agora os gritos acabaram, tá vendo? Estão à vontade, né? Comparando com os outros. Sim, estão à vontade. Aqui o mano Antônio Mateus, parabéns aos dois, força, brother, vossa luta é nossa. Aqui, praticamente para os comentários que a malta tinha que ler já foram lidos. Exatamente. Tem aqui o do Golungo Alto que diz: para uma melhor reconciliação nacional, acho que chegou a hora de homenagearmos os nossos heróis. Heróis de todos, eu acho que está-se a referir a, heróis... Nito Alves, Savimbi, Alden Roberto. Mano, eu acho que isso é o aconselhável, mas já tem que haver vontade política, enquanto não os homens do poder, os que detêm o poder, não
não reconhecerem os demais como também heróis, não conseguirem se consciencializar que esta independência tão sacrificada que a gente alcançou a 11 de novembro foi contribuição de vários angolanos, de vários estratos sociais, de várias partes, de vários pontos geográficos. Então nós vamos continuar sempre assim nessa senda de que apenas uns é que vão ser vistos. A história mal contada de que apenas uns é que contribuíram para a independência do país e os outros, quer dizer, aquilo que deram para o país ser o que é hoje, tão... Eu tenho familiares direitos, familiares de sangue, que um deles inclusive foi o líder da revolta da Baixa de Cassange. E eu quando sento com os meus tios e contam o que ele fez, como é que a revolta da Baixa de Cassange foi conduzida, qual foi o processo todo de organização. E eu, como familiar e como angolano principalmente, lamento muito de hoje não se falar desse caso, daquilo que aconteceu. Não se dizer exatamente, quer dizer, a televisão não apresentar nenhum tipo de reportagem, não se escrever matéria sobre isso, não se trazer à praça pública quem são essas pessoas, o que eles fizeram, qual foi a sua contribuição. Tanto é que nós hoje vimos que é mais fácil hoje falar de Agostinho Neto, é mais fácil hoje falar de, sei lá, de outros homens do MPLA do que falar, por exemplo, de uma Rainha Ginga, de um Gola Quilões, de um Muto Iaquevela, de um Iquique II. Então esses foram o quê? Esses também lutaram, por exemplo, outro aspecto que eu Giga não concordo é quando as pessoas dizem, por exemplo, a luta de libertação nacional começou em 1961. Brincadeira. A luta de libertação nacional começou logo que os portugueses entraram no país, que os angolanos começaram logo a lutar. E a Léuzia está a perguntar aí, quem serão os heróis do futuro? Minha irmã, essa pergunta, quem serão os heróis do futuro, fica difícil responder, pronto, no meu ponto de vista, porque assim, a luta é contínua e se chamamos Antônio Neto e Jonas Savimbi ou de Roberto, né, estes mais velhos, pelo legado da luta de libertação, fizeram alguma coisa, e mesmo até Iquique II, Njinga, Quiluange e tantos outros, porque fizeram, e Mandume, porque fizeram algo relevante que hoje nota-se na nossa sociedade. Tivemos há bem pouco tempo aquilo que a gente chamou liberdade já. Fomos lutar que um grupo de jovens angolanos foram encarcerados nessa nossa época, nesse nosso tempo, foram encarcerados por protestar, né? Por apoiar, sim, a forma como o país está a ser governado. Sim. E hoje em dia estamos a dizer que há mais abertura no nosso país e muitos de nós, nas redes sociais e publicamente, fomos assumindo que todos os indivíduos que fazem parte dos 15 mais duas meninas são os nossos heróis. São heróis. Sim, então tudo depende daquilo como a gente vai visualizar a situação. Eu acho que cada tempo cria os seus heróis. O problema simplesmente no nosso caso da Angola é que, nós, mais do que heróis, nós somos bons em eliminar os grandes homens e as grandes mulheres que o nosso país, que Deus nos dá. Sim. Toda aquela grande mulher que Deus deu para Angola, todo aquele grande homem que Deus deu para Angola, nós não sabemos proteger os grandes homens e as grandes mulheres angolanos. É fácil aquilo que se diz em inglês, they're gonna kill the messenger. Todo aquele angolano que se bate em questões sociais, que dá o seu melhor para numa causa nobre, para melhorar as condições de vida do seu povo, não é protegido. Por exemplo, Diolinda Rodrigues no MPLA. É Diolinda Rodrigues. Sim, ela já, mesmo dentro do MPLA, já falava naquele tempo, antes da independência, no tempo das matas, quando estavam nos maquis, ela já falava dos camaradas que desviavam a farinha e o que fufutila, o milho pisado, que as pessoas te inflamavam. Mas é melhor dizer onde é que tiraste essa informação, porque as pessoas depois... Não, e vou explicar, essa informação está no diário de uma imigrante que ela própria escreveu e que o Roberto da Almeida aí nas redes sociais fala sobre isso, e também está no livro. Quer dizer que mesmo nas matas já havia corrupção. Já havia o Pacheco, que escreveu o perfil de um ditador, também está lá. Quer dizer, na mata já havia, porque a Diolinda Rodrigues falava dessa corrupção que existia dos camaradas das estruturas altas do MPLA, que estavam a roubar farinha e que fufutila. Então, já parte daí que nós viemos de um respaldo em que o roubo foi uma coisa cimentada e alimentada. Então, hoje também vamos ter novos heróis que travarem esses viciados, porque o viciado fica cego, porque esse
mano, que mesmo com todos os tipos de combate, o presidente vai fora do mundo e se assume que vai combater todos os níveis da corrupção. As pessoas estão cegas que até estão a abrir fábricas de água para vender água com medicamentos já com produtos caducados, e isso está a comprometer a integridade do país. E quem está à frente disso quer dizer, ainda não se assumiu, ainda não se apurou, mas o nome de um comandante da polícia. O nosso irmão aqui, Carlos Napoleão, diz que em Angola é novidade. Acho que ele está se a referir ao caso do comandante Panda. É novidade. Mas não é novidade, sabes por quê? Porque são mesmo as tais elites angolanas que vêm, quando vêm falar da globalização, que agora estamos numa vila global, que tudo o que se passa nos outros países nos afeta de uma forma ou de outra, o mundo está todo interligado. Se o mundo está todo interligado, tem que ser também para as boas coisas. Porque se o mundo está interligado, se Angola faz parte dessa vila global que a globalização trouxe, então os líderes angolanos têm visto o que acontece nos outros países. Quando as pessoas ligadas ao poder estão envolvidas em situações comprometedoras, demitem-se dos seus cargos. Não se admite que no século XXI, século XXI, que é chamado a era do saber, a era do knowledge, era do conhecimento, que os angolanos ainda façam festa porque alguém que esteve envolvido num acidente que pessoas morreram, demita-se. Isso mostra o nosso atraso civilizacional. Sim. Então, é novidade como novidade. Então, esses tais dirigentes angolanos não dizem que estudaram todos fora do país, não se formaram, dizem, nas melhores faculdades do mundo. O tempo que estiveram fora não viram como é que é o comportamento dos outros políticos. Agora, nós os angolanos é que não podemos dar vida a esta retórica. Vem fazer um pedido de desculpa abstrato, porque ninguém sabe exatamente. Toda a gente aqui pode pedir aquele tipo de desculpa. Sim. Me perdoem se eu fiz alguma coisa de mal. Não, você fez uma coisa de mal. Você, como comandante da polícia e figura pública, você tinha que sair com todo batidor. Quer ir na festa, quero beber cerveja, quero andar. Fica em casa, manda ouvir a família. Você é uma pessoa que a tua vida social vai ser um bocado limitada por causa das tuas funções. É o tal sacrifício que gera benefício por causa da posição que você ocupa. Então o comandante saiu fora, teve um acidente. Estás a pedir desculpa porque quero me desculpar? Não, quero me desculpar também pelas vidas que eu tirei e pelo órfão que vai ficar ali e a neném que vai nascer um neném sem pai. E a questão até nem é muito pedir desculpa. A questão mais importante que as pessoas não estão a pensar, não estão a tocar, é deixar que a justiça se faça normalmente, que o processo judicial corra normalmente, sem influências, sem nada. Isso é que é o mais importante. Agora, se pedir desculpa ou não, desculpa, como se diz, desculpa não cura ferida. Não, aquilo nem é um ato de consciência. Ato de consciência, o Panda tinha que se arrepender, publicamente dizer que eu, por causa da minha falha no exercício das minhas funções, tirei a vida de alguém. Porque se o comandante Panda não tivesse... E é isso que a gente também avisa sempre na juventude angolana. A promiscuidade de querer ter Dominga, Maria Manuela, Sebastiana, Mingota, acabam por fazer isso, querem tudo e todas, e acabam por cometer esse... Foi um erro grave de palmatória. Agora, se saiu bem, ninguém que esteve envolvido numa situação que matou um outro ser humano que tirou a vida, é um ato de consciência, é um ato de coisa, não. E que venha já, então, veio aqui, essa é a minha forma de eu acho que a questão dos termos não estão a ser bem aplicados. Mas pronto, mas é a opinião dele. E aí também a gente respeita, porque é por causa da opinião do Carlos Napoleão que estamos a aprofundar esse debate. E isso é importante numa sociedade. E isso é bom, porque afinal de contas a gente começa a interagir com os outros. Criar a cultura do debate. Exatamente. Vamos nos abrir. Amanhã podemos nos encontrar e conversar em paz. Agora não é já como os outros, no tempo dos maquiados, estão a falar, cartucheira já, nós, aqui ninguém fala de nós, essa coisa aqui já acabou. Estou a falar referidamente ao MPLA. O MPLA agora isso aqui já acabou. Esse fardo da amedrontação, sim, mano. Não, é isso, mano. Nós estamos mesmo no final da nossa conversa reja, valeu o tempo, obrigado pelo tempo que vocês dispensaram. Nós vamos fazer questão, não vamos aqui prometer datas, mas nós vamos fazer questão de estarmos aqui com regularidade,
todos juntos aprendemos com os vossos comentários, com as nossas falhas, com os nossos erros. E isso é o que se quer aqui criar, é que a gente cria a mesma cultura de debate, sem influências de ninguém, sem preconceitos, sem medos, principalmente. A gente aqui vai conversando. Tudo aquilo que a gente fez aqui foi simplesmente manifestar as nossas opiniões em relação aos assuntos que têm feito eco na nossa sociedade. Aqui avisar que a gala de reconhecimento à excelência angolana no Reino Unido está aí a vir. Uma gala que a gente está a fazer tudo e mais alguma coisa para que seja uma gala que vai de encontro, em termos de qualidade, vai de encontro com aquilo que é a qualidade dos angolanos aqui no Reino Unido. Estamos também aqui, eu e o Gica já anunciamos que dentro em breve nós vamos lançar o nosso podcast, uma conversa do Gica Tetembo e Massa Angola Anvuns, mas vai ser simplesmente virada a questões internacionais, política internacional. Acreditamos que estamos preparados para isso, estudamos para isso. Andamos a quebrar a cabeça na faculdade, a ler muito sobre isso, então queremos agora trazer também um pouco daquilo que é o nosso conhecimento em relação à política internacional. E mandar um abraço aí ao nosso mano Alfa Quabo, que hoje a sua cadeira está aqui, mas pronto, brevemente vamos estar juntos. Nós fizemos questão de representar bem o Alfa, por isso é que estamos assim de roupa africana, para representar o Alfa. Ele é que é o homem que está sempre vestido de roupa africana. E, mano, de resto estamos juntos, obrigado.